Energia e classe do português Jorge Jesus. Já do outro lado, todo o fervor e emoção do futebol argentino de Jorge Sampaoli. Dois técnicos respeitados no futebol mundial, com bons trabalhos e títulos fora do Brasil. Agora, em terras tupiniquins, os Jorges demonstram em suas equipes um futebol aclamado no momento. No embate entre os xarás, Sampaoli chegou antes do português, no início de 2019. Lo único que me queda a mí como entrenador es ganar. No Campeonato Brasileiro, o Peixe logo chamou a atenção por um futebol que procurava ter a bola e vencia cada rodada. Com um time sem estrelas, Sampaoli vibrava com seu trabalho dando resultado dentro de campo. Não demorou e a liderança do Brasileirão foi para a Baixada Santista. No Rio, o Flamengo passava por momentos turbulentos com Abel Braga, até então técnico do rubro-negro. Diferentemente da equipe paulista, os cariocas ostentavam um time já recheado de estrelas. Gabigol e Bruno Henrique, antes do Santos, brilharam em muitas rodadas no rubro-negro. Mas com Abel demitido, a direção do Flamengo foi atrás de Jorge Jesus, técnico com excelentes trabalhos no Sport e no Benfica. E vamos começar a nossa caminhada, que é uma caminhada de triunfo, porque não pode-se falar de outra maneira neste clube. É ganhar, ganhar, ganhar. Logo em sua chegada, teve uma eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Porém, o Mister, como gosta de ser chamado, trabalhava dia a dia e aos poucos implementava seu estilo ofensivo no Flamengo. E deu certo. Na semi da Libertadores, atuações de cinema e a liderança com moral do brasileiro. Já são 7 jogos sem derrota e 12 gols marcados nos últimos 5 jogos. Jesus comanda um Flamengo que brilha em campo e é a sensação do momento. Flamengo e Santos brigam pelo primeiro turno do Brasileirão e por um título na sequência do campeonato. Mas não só isso. Os estrangeiros, o Mister e o Prof. Jesus e Sampaoli brilham e são destaques do futebol brasileiro até aqui. Bom, amanhã é encontro, então os dois no telão aí. Amanhã é dia de Jorge Sampaoli contra Jorge Jesus contra Jorge Sampaoli. Ô Flavinho, a expectativa, a gente sabe que é a mãe da M, né? Mas não tem como não criar uma expectativa amanhã gigantesca para esse jogo. Primeiro que é Flamengo e Santos, que pode decidir o título, né? Simbólico, mas é o título do primeiro turno. São os dois melhores times do Brasileirão. São os dois melhores ataques, não é? Certo. Sim, ou não? Também. São os dois melhores ataques, são os dois times que mais jogam para frente. E o encontro dos dois treinadores estrangeiros amanhã. Então não tem como não criar muita expectativa. Podemos nos frustrar ou teremos amanhã um jogo igual aquele lá. Lembra aquele Santos Flamengo na Vila do Ronaldinho? Foi 5-4? 5-4 Flamengo. O Santos abriu 3-0, 2011. 4-1. E tinha Ronaldinho de um lado e Ronaldinho depois fez aquele gol do outro. Ronaldinho Gaúcho, o Neymar fez aquele gol antológico. Nossa, aquele gol que o Neymar. E o Ronaldinho Gaúcho foi o dia que ele fez aquele gol de falta. Para um lado, a bola para o outro. Não foi aquele baixo da barreira. Não foi o Orlando? Teremos pênalti naquele foi. jogo devagarzinho. Flavinho, teremos o melhor jogo do Brasileirão, tipo aquele 5-4? Bom, não tem Neymar. Ou vamos jogar a expectativa devagar aí? Não tem Neymar nem Ronaldinho, mas eu espero um jogaço, sim, cara. Eu não vou baixar a expectativa não e nem ficar cauteloso, porque são dois técnicos que gostam de ver os seus times jogando bem, Benja. Então, e não são times medrosos, não são times que vão jogar por resultado, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que acontece. Eu acho que a gente não vai ter nenhum momento de, como os comentaristas dizem, os times estão se estudando. Não. Os dois já conhecem bem os seus adversários, o Sampaoli e o Jorge Jesus, já estudaram o que tinham de estudar. Eu acredito num jogo muito bom mesmo, assim, cheio de gols. Eu acho que é jogo para... O senhor Mani acha que, por exemplo, o Santos corre o risco de levar um sacode do Flamengo, pelo desnível técnico dentro dos dois times. Eu já não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o São Paulo é inteligente bastante para botar o time para atacar também e tudo mais. Espero. Não tem sido assim com o Santos fora de casa nos últimos jogos, mas eu espero um jogaço, cara. 2-2, 3-3. Esse negócio de um treinador estudar o comportamento do time do adversário, eu acho que está levando o Santos a ter 3 zagueiros para essa partida. Eu também acho. Porque sabe que o Flamengo, quando joga no Maracanã, vai marcar adiantado, como marcou
atacou o Palmeiras. E com jogadores muito bons, né, pastor? Tem jogadores muito capacitados, porque se eles roubarem a bola ali na linha intermediária para o ataque, fica muito mais simples, como foi contra o Palmeiras. Roubou uma bola mal passada do zagueiro do Palmeiras, foi parar dentro da grande área e saiu o primeiro gol do Flamengo. E a partir daí o resultado foi construído. O Palmeiras poderia ter perdido o jogo, até por um placar mais elástico, poderia ter empatado, porque em alguns momentos teve aqueles 2 lances lá que foram invalidados pela arbitragem e corretamente invalidados pelo VAR. Perfeitamente, os gols não foram legais, mas o time do Flamengo tem um comportamento em casa, com a pressão da torcida, de marcar saída de bola. O Santos vai ter que encontrar uma alternativa, talvez pelas laterais, que são muito boas, a volta do Jorge, talvez com a saída de bola por dentro. O Soteldo pode ser um jogador muito importante, né? O Sanches também para essa saída de bola. O Santos não gosta muito da bola quebrada, gosta da bola trabalhada no chão. A ausência do Pituca, hein? Vai jogar o Alisson possivelmente. O Alisson é mais pegador do que o Pituca, né? Mais pegador, um jogador que marca mais. De repente... Ô, Sormani, vamos ver os dois lados. Primeiro, se o Flamengo ganha amanhã, é a caminhada rumo ao título? Dificilmente alguém vai brecar o Flamengo ou não? Não, eu acho que o Palmeiras, agora com o Mano, tá mostrando que... Amanhã tem o Palmeiras Cruzeiro também, né? Vai ser um time que a gente vai ter que respeitar. O Palmeiras anterior, na época do Filipão, não tava virando. Então o Palmeiras estava meio que descartado. Mas agora mudou completamente. Com o Mano mudou completamente. O astral é outro, a pegada é outra, então eu não desprezo o Palmeiras de jeito nenhum. Aliás, acho que Palmeiras e Flamengo vão ser... acho que eles tendem a disparar. Tendem a disparar. Tendem a disparar. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. É minha impressão, é minha intuição. É essa. Eu vejo um desnível bem grande no jogo. Nesse momento, torcedores do Flamengo já rumam à Aparecida do Norte para desviar a nhaca que ele deu. Por quê? Porque para quem o Sormani fala, dá o contrário. Pode... quando eu falo as coisas que vou dar, ninguém lembra. Vou começar a marcar as coisas que eu falo que eu o certo. Mas começa. Vou começar a marcar. Mas não traz um papel muito grande, não. Eu vou começar a marcar aqui. Entendeu? Porque isso eu acho que é um negócio que não... Chora, vai chorar. Pô, isso não... Começou com a quarta força. E o jogo lá? Atlético de Madrid. Pode contar ou não? Conta, velho. Falou no ar, ué? Não, deixa. Isso aí não é mais o boca de cemitério, não, mas isso aí é um jazigo completo, velho. Pera um pouquinho. Não existe um desnível grande entre esses dois times? Qual? Flamengo e Santos? Acho que existe. A tabela mostra que não. Sim, ok. A tabela mostra que não. Só que você tem que levar em consideração que o Santos tem o mesmo treinador desde o começo do campeonato. O Flamengo mudou o seu treinador. Qual é o desempenho do Flamengo depois que o Jorge Jesus assumiu? É 1,5 milhão. Então, se ele tivesse assumido o Flamengo no começo do campeonato com esse desempenho, a diferença não seria de 2 pontos. Seria maior. Sim, mas por enquanto... Sim, ok. Mas o que eu quero dizer, a gente tem que analisar os fatos. Os fatos. Há um desnível muito grande entre os dois times, gente. E um outro fator que pesou a favor do Flamengo, Sormani, foi o fato do Flamengo não ter começado o Campeonato Brasileiro com um setor defensivo tão forte. Agora com a chegada do Rafinha, do Ari, do Felipe Luiz... Isso. Acertou no começo era Diego Alves, que vivia uma péssima fase. Ele está mais seguro agora. Diego Alves, Rodinei ou Pará, Léo Duarte... Rodrigo Caio e Trauco ou René. Mudou completamente. Se você pegar, Pascoalzito, que jogo foi esse? Eu tô tentando lembrar, gente. É o Flamengo, viu? Não, é no Maracanã. Isso foi nos pênaltis contra o Emelec. Não, isso é no Emelec. Se você... Lembrando... O Atlético perdeu, né? O Atlético foi eliminado, comemorando, então ganhou. Lembrando, olha... Libertadores, Emelec. Precisa botar a cabeça para refrescar um pouco aí para a memória. Mas vocês lembram... Nesse século para cá, ou mais recente, sei lá, últimos 10 anos talvez, vocês lembram de alguém que teve individualmente um time tão forte no futebol brasileiro? Nesse século? Individualmente, falando, você pegar nome a nome, você montar uma escalação. Por exemplo, a gente lembra daquele Palmeiras da Parmalat? Deus do céu. Foi no anterior, é isso. Então, mas estou querendo citar como exemplo. Você pega aquele time, pô, pelo amor de Deus. Mesmo o Corinthians, que é a grande sensação desse século... Não era um time individualmente? Exatamente. Não. Pô, a estrela do Corinthians foi sempre... O central do Corinthians era o Chicão. Sim, a estrela do Corinthians nesses anos todos... O Fluminense de 2010, 2012 da Unimed, que tinha Conca, Deco, Fred, Thiago Neves. Mas se você pegar do 1 ao 11
Alguém lembra de um time tão forte igual o do Flamengo? Não. Acho que não. Não tem. Não tem. jogadores- O Flamengo, por exemplo, de 2009, campeão brasileiro, nem se compara com esse Flamengo. O Flamengo campeão de 2009, o último título brasileiro que o Flamengo teve. O Wagner Love, o Adriano, tinha o Petkovic. Ganhou, mas assim, o Palmeiras perdeu aquele campeonato mais do que o Mas não Palmeiras. é igual esse aí. Não, O Palmeiras não dá perdeu pra aquele comparar, campeonato gente. mais do que o... Ontem o Flamengo. Moser esteve conosco aqui. Um abração pro Moza, monstro. No debate final, foi uma sensação. Ele é demais. Super bem, graças a Deus. E eu perguntei para ele assim, eu falei, Moser, esse time não ganhou nada ainda. Nada ainda. Só ganhou uma Libertadores, só ganhou um Brasileiro, etc e tal. Mas esse time pode ser o sucessor do time que você jogou? Ele falou, pode. Pode. Porque é um time muito forte. Você não tem, hoje com as contratações aí do Pablo Mari, do Gerson, dos dois laterais, Rafinha e Felipe Luiz, você não encontra dentro do time do Flamengo uma posição que você fala assim, aqui é débil. Não tem, gente. Não tem. A gente passou os últimos 2 anos falando de zaga e O lateral. cara mais contestado talvez resolveu. seja o Ilharão, Claro. que tá jogando bem. Pô, Voltou a jogar bem. Você devia ter ouvido o que ele falou do Ilharão. Pô, o Moser. Pô, é exatamente o que eu acho. É um jogador que desarma, que arma e que chega. Assim como o Gerson. Sim. O Cuejar era um cara de desarmar, às vezes ele conseguia fazer uma marcaçãozinha, mas não Mas chegava nunca. desculpa, nessa eu vou falar também. Isso eu tô falando faz tempo. Eu sempre falei, gente, o Ilharão é importantíssimo pro time. E a torcida sempre do falei. Flamengo tinha, não sei se tem ainda, mas tinha um Não, agora bode não tem dele. mais. Tinha um Agora, bode que Flavinho, era... você lembra de individualmente, nesse século aqui, um time que alguém no futebol brasileiro, que de 1 a 11 tinha um time tão forte que... Gente, pega a defesa do Flamengo, é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Pô, o time do Flamengo Desses- é mais forte do desses que aí muitas só- seleções, gente. Desses aí, só o... Perguntei pro Moser, ganharia o campeonato Português. português? Que ele jogou Acho lá, que ele morou sim. lá. É, Ele tem até exatamente. sotaque. Acho que sim. Aí eu perguntei pra ele, foi em cima da declaração de Jorge Jesus. E a Premier League? Eu falei assim, os 2 zagueiros do Flamengo ainda não foram testados. Aí eu refleti sobre isso e ele tem razão. O Pablo Mari até agora não foi testado. Ele se faz mostra gol, jogador. ele é bom jogador, Ele é bom né? jogador. Naquele jogo contra o Inter no Beira-Rio, o cara foi testado, gente. Foi um massacre lá que ele e o Rodrigo Caio... Como um massacre? O Flamengo massacrou. Não, o massacre que eu digo é o seguinte, no segundo tempo os caras foram pra cima direto. Rodrigo Caio e o Pablo Mari jogaram Então, vamos muito, dizer que sim, gente. vamos dizer que Contra o Emelec, foi um o jogo do jogo. Maracanã, ele deu aula de futebol. Foi um jogo. Foi a estreia, não foi? Veja, foi um jogo. 2. Ele lembrou do O Emelec, Emelec do Maracanã. no Maracanã e Mas gente, sobrou. o Emelec não desce ninguém, pô. Eu tô falando de ser testado. Jogar na arena contra o Corinthians, na arena Allianz, lá contra o Palmeiras, contra o Grêmio fora, o Internacional Atlético jogou. Paranaense O lá em Atlético em Curitiba. Isso é ser testado. O Santos na Vila. Isso é ser testado. Isso é ser testado. Emelec, com todo respeito, não testa ninguém. Uma quase levou, hein? Quase. Sim, mas por quê? Sim, Porque mas naquele se jogo, defendeu, não Gabriel, atacou, claro. Gabriel não jogou. Não, e o Emelec se defendeu, não atacou. Exatamente. Então, Não, o Gabriel jogou, ele bateu o pênalti. O Gabriel Barbosa. Não, no jogo lá. No- Você está falando daqui ou de lá? Não, digo o Emelec como um todo. Como um todo, sim. Então, mas de qualquer maneira, não tem reparos